Hoje a gente vai aprender a técnica da modulação de voz. Você aprendendo essa técnica, você vai criar a conexão mais rápido com as pessoas. Tá, Valentim, mas por que eu preciso aprender essa técnica? Pensa comigo, eu vou te dar um exemplo. Você chega numa pessoa que ela é introvertida. Introvertida quer dizer o quê? Uma pessoa que é mais tímida, mais reservada, com a energia lá no topo. Chega, e aí, como é que você tá? E tal. Você vai criar conexão com essa pessoa? Não. Porque até no tom de voz, e não se engane, se até no tom de voz você não parecer com a pessoa, vai ser muito difícil de vocês criar conexão. Agora eu preciso o quê? Abaixar o meu tom de voz. Para mim, combinar o meu tom de voz com o da outra pessoa. Essa é a pegada da modulação de voz. Se eu vou conversar com uma pessoa mais introvertida, o que eu vou fazer? Eu vou abaixar o meu tom de voz para um tom de voz mais grave, para acompanhar o tom de voz dela. Da mesma forma, se eu chegar numa pessoa que tem energia lá no topo, extrovertida, animada, com a cara, nossa, tudo bom? Vamos conversar. Isso não vai colar, porque o seu tom de voz não tá combinando com a da outra pessoa. Para ficar fácil para você, lembra, modulação de voz, a técnica da modulação de voz. Eu vou deixar a minha voz parecida com a da outra pessoa que estiver falando comigo. É simples. Tá, Valentim, eu já sei essa técnica, já criei conexão com a pessoa. Agora, o que eu faço para continuar essa conexão? Aí você vai evoluir para o quê? Para o passo 2. Você vai usar essa modulação na contagem de história. Vou te dar um exemplo. Olha esse exemplo. Eu vou contar uma história de aventura. No caso, eu tenho que contar mais extrovertidamente, com a energia lá no pico. Mas eu vou te dar um exemplo com a energia ruim. Olha, se liga. Nossa, eu fui para a floresta e a floresta é conhecida por ter os leões mais perigosos do mundo, da América Latina. E aí eu fui e dormi nessa floresta e no outro dia eu acordei e fui embora com ar de coragem na minha vida. Mudou a minha vida. Essa história passa algum tom de verdade para você? Não, porque eu falei com o quê? Com o tom de uma pessoa introvertida, passando a imagem, a ideia de medo, de ter medo, entendeu? Agora, olha a diferença. Nossa, cara, eu fui dormir numa floresta e ela era conhecida por ter leões perigosíssimos. Mas eu dormi naquela floresta sem medo nenhum. E no outro dia eu acordei com um ar de coragem. E isso mudou a minha vida para sempre. Porque eu percebi que daquele dia em diante eu não tinha medo de mais nada. Olha a diferença. Agora, quando você for contar histórias mais no tema de mais sedução, mais calmo, conversar, contar histórias com um tema mais ameno, aí você vai ter que o quê? Descer a sua voz mais ou menos no módulo do introvertido. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. Olha, eu vou conversar com uma mulher. Nossa, eu vi você e quando eu olhei para o seu olho eu vi que você era a mulher da minha vida. Eu tô falando o quê? Muito extrovertido, com um pico de energia lá em cima. Olha a diferença, se desse jeito não é melhor. Eu tava conversando com você e quando a gente tava trocando ideia, eu vi que você era a mulher da minha vida. Olha a diferença, você falou num tom mais baixo, com uma voz mais grave, aí pode até encaixar um tom mais grave aí na sua voz. Cara, essa é a modulação de voz, é coisa simples que se você atentar vai melhorar bastante a sua conexão com as outras pessoas. Testa e me fala, gostou? Me segue para mais vídeos como esse e tamo junto, valeu!